Quero começar pensando com vocês aqui, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, para a nossa palavra introdutória. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Acredito que muitas igrejas leram esse texto ontem, né? Primeiro domingo do mês, geralmente é ceia nas igrejas, e o pessoal gosta desse texto aí. Então, eu quero falar sobre esse texto na nossa palavra introdutória. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente da expectativa de quem vai ouvir, né? Quem vai ouvir tem uma expectativa. Quem vai falar tem o que para falar? No nosso caso aqui, que é o nosso ambiente de igreja, seja numa célula, seja cada um dá um nome, né? Célula, grupo de crescimento, PG, lar de pais, pequenos grupos, enfim. Seja numa escola dominical, numa classe, seja num culto à noite, num culto de mulheres. A expectativa de quem está do lado de lá é sempre essa. O que este irmão, o que este pregador tem para trazer para nós? O que ele vai compartilhar? Então, Paulo está dizendo primeiro, eu recebi do Senhor, o que também lhes ensinei. Aí ele vai começar a descrever sobre a ceia. Então, a minha primeira palavra aqui é que, enquanto a hermenêutica ela vai nos auxiliar na interpretação dos textos, a homilética vai nos auxiliar na entrega dos textos. Como que eu vou entregar esse texto? E é bem comum a gente observar que, às vezes, o pregador, a pregadora, quem vai compartilhar, até tem conhecimento, mas na hora de entregar, a exposição não é uma exposição que alcança as pessoas que vão ouvir. Já aconteceu comigo, você está ouvindo, você sabe que a pessoa tem conhecimento, não é o famoso você sabe que ela sabe, mas na hora da exposição, a exposição ela acaba não sendo acontecendo de forma que todo mundo que está ali compreenda. Então, Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor o que também nos ensinei. O que ele está dizendo é, eu tenho algo para ensinar e eu recebi de Deus. Ele está correspondendo à expectativa da igreja de Corinto, não é? Então, a hermenêutica, a homilética, ela vai nos auxiliar a entregar isso que nós recebemos de Deus. Existem duas ideias que são paradoxais e que são conflitantes quando nós pensamos na hermenêutica e no entregar o que eu recebi de Deus. De um lado, você tem um grupo que diz, não, o pão que é bom é o bem fresquinho na hora. Não é assim? É o pão quentinho na hora, gente que fica preparando muito, acaba entregando comida requentada, eu já ouvi isso até de pastores. E aí, a pergunta que eu faço, o pregador, ele é o que foi comprar o pão ou foi o que está entregando o pão? O pregador não é o consumidor final. Nessa mesma perspectiva do pão, dessa figura do pão, o pregador não é o consumidor final, o pregador ele é o padeiro. E aí a pergunta, o padeiro acorda que hora para fazer esse pão? É verdade, o pão é bem quentinho na hora, é melhor, mas só para quem está comprando, para quem está fazendo. Enquanto eu que fui lá comprar, eu vou às 7, quem foi lá fazer levantou às 3. Então essa conjectura do pão quentinho feito na hora, vamos deixar só para o consumidor final. Para quem vai entregar, não. Quem vai entregar tem que levantar mais cedo mesmo. E esse levantar mais cedo diz respeito ao bom preparo daquilo que nós recebemos do Senhor. Eu recebi do Senhor. Tá certo. E agora, na hora de entregar, como é que eu vou entregar isso que eu recebi do Senhor? Qual que é a qualidade com que eu vou entregar o que eu recebi do Senhor? Então, a homilética, ela é para caminhar neste caminho aqui da entrega do que eu recebi de Deus, mas da entrega bem feita. A entrega que precisa acontecer no padrão de Deus, no formato de Deus, no jeito de Deus, né? A entrega que tem que acontecer na qualidade que o povo de Deus merece. Então, eu recebi do Senhor, também lhes entreguei.
Por óbvio, a nossa mensagem, a mensagem que nós pregamos, Paulo disse quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras persuasivas, mas com demonstração de poder do Espírito. Por óbvio, ninguém detém a obra santa, não é assim? Mas a forma que nós vamos entregar essa mensagem, ela é importante e ela deve ser considerada. Aí na palavra introdutória da apostila de vocês, está escrito: pregar é uma das mais árduas e gloriosas tarefas reservadas ao ser humano. John Stott, baseado nas palavras de Paulo, afirmou: o pregador é um dispenseiro dos mistérios de Deus, ou seja, da autorrevelação de Deus, da autorrevelação que Deus confiou aos homens e é preparada nas Escrituras. O reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre a exposição da mensagem, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que há pregadores que dizem: já estou com a mensagem pronta, só falta o texto. Significa dizer, então, que não tem nada pronto. Porque se eu estou com o sermão pronto, mas falta o texto, faltou quanto, gente? Faltou tudo. Faltou tudo, porque o sermão, ele não vem do texto, não é isso? Falta tudo. Então, se eu tenho um sermão pronto, mas eu não tenho ainda o texto, eu posso rasgar esse sermão, jogar fora. Porque o sermão, ele advém do texto. Então, logo, a afirmação de John Stott, que o pregador é um dispenseiro dos mistérios de Deus, ou seja, ele está entregando esses mistérios de Deus. A palavra dispenseiro corresponde àquela pessoa que ficava com a chave da despensa de uma casa. É um funcionário de uma casa e ele tinha a chave onde ficavam os mantimentos, os suprimentos da casa, os insumos. Então, o dispenseiro é essa figura. É alguém que tem a chave e ele sabe onde está o alimento e ele tem acesso ao alimento para dar para todos os demais funcionários da casa no tempo certo. Jesus falou sobre um dispenseiro que era mau, vocês devem lembrar disso. Ele fala do dispenseiro mau que maltratava os outros funcionários, deixava os outros funcionários sem comida e sem suprimento, porque só ele tinha a chave. Então, quando John Stott fala que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus, da autorrevelação de Deus, da revelação que Deus confiou aos homens por meio das Escrituras, ele está dizendo que nós, enquanto pregadores, nós, enquanto professores de escola dominical, pregadores, enfim, facilitador de célula, na célula não tem professor, né? Na célula tem um facilitador do tema, nós temos as chaves, nós sabemos onde é que está o alimento e nós podemos entregar esse alimento no tempo certo para aqueles a quem Deus nos confiou. Ao mesmo tempo que é uma grande honra poder falar para o povo de Deus, também é uma grande responsabilidade. Por exemplo, eu estou aqui falando para as esposas dos colegas pastores. Olha o tamanho da minha responsabilidade. Sinto-me aqui como um leão na cova dos Daniéis. Então, é uma grande responsabilidade, né? Que exerço com muita honra, mas conhecedor da grande responsabilidade e da tarefa que me foi confiada. Então, o estudo da homilética, eu continuo aí no material, o estudo da homilética é uma bênção a todos quantos desejam dedicar-se à comunicação da palavra de Deus. Para o melhor aproveitamento de tudo o que essa disciplina oferece, precisamos conhecer o que vem a ser esta ciência. E aí nós temos algumas definições de homilética. O Aurélio diz que homilética é a arte de pregar sermões religiosos. A palavra homilética, ela vem do grego homilia. Homilia diz respeito à liturgia. Uma liturgia é uma homilia. As outras definições que nós temos aí, pregação é a comunicação verbal da verdade divina.
com o propósito de persuadir. Persuadir aqui, não do ponto de vista pejorativo, mas do ponto de vista de levar as pessoas à convicção de que a palavra de Deus está sendo pregada e que ela é a verdade e que ela é a santa palavra de Deus. Lá no seminário do CFTBN, onde dou aula, uma das minhas matérias lá também é a bibliologia. E quando nós vamos falar de bibliologia, eu falo para os alunos do CFTBN o seguinte: toda vez que alguém disser, eu vou te provar na Bíblia, o assunto já acabou. Na Bíblia não tem intenção de provar nada. Esse não é o propósito da Bíblia. A Bíblia diz que é e resolveu o problema, tá certo? Então, eu vou ter que te provar na Bíblia isso. Não, não tem que provar nada na Bíblia. Porque a Bíblia, gente, não é um livro de lógica. A Bíblia é um livro de fé. Não é isso? A gente lê a Bíblia e crê na Bíblia. Ela é o nosso único livro de regra, fé e prática. Ela é a palavra de Deus. Como a história de um menininho, que eu falava na igreja um dia desse, diz que um garoto, a professora, querendo zombar do garoto porque era crente, perguntou para ele, você acredita naquela história de um grande peixe engolindo um homem? Que é mentira. Ele disse, não, professor, eu acredito. Eu acredito, sim. A Bíblia fala que um grande peixe engoliu um homem, então é verdade. Aí ela disse, mas você está tão convicto disso? E ele disse para ela, professora, quando chegar no céu, eu quero perguntar para o Jonas, como que foi a experiência? Eu quero que Jonas me conta. A inocência do menino, né? 7 anos. Eu quero ouvir de Jonas, como é que foi ficar dentro do peixe? Aí a professora perguntou, e se ele não estiver no céu? E o menino respondeu, aí nesse caso a senhora pergunta, professora, porque se ele não estiver no céu, eu não vou poder perguntar. Aí a senhora mesmo pergunta para ele como foi a experiência. Então isso é a Bíblia. A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia não é um livro de lógica, é um livro de fé. Então a pregação da palavra de Deus é a comunicação verbal da verdade divina, a verdade que transforma as pessoas. A pregação é a manifestação do verbo encarnado, desde o verbo escrito, pelo verbo falado. Verbo falado. Verbo falado. E disse Deus, haja. No princípio era o verbo, e o verbo era, e o verbo estava, verbo falado. Verbo encarnado, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo falado, a Bíblia, a palavra de Deus. O verbo em 3 tempos, em 3 momentos. Falado, escrito e encarnado. Pregação é a teologia em chamas. É teologia que extravasa de um homem que está em chamas. Uma coisa muito importante na vida de um pregador é que a mensagem fale com ele primeiro. Nenhum pregador que a mensagem primeiro não falou com ele conseguirá alcançar o coração do seu público. A mensagem primeiro tem que falar com o pregador. Inclusive aquelas mais severas. Tem horas que o pregador vai entregar uma mensagem que é bem severa, é uma mensagem mais dura, é uma mensagem que é desafiadora, mas ele é o primeiro a ser tocado e visitado por esta mensagem. Se a mensagem não falou primeiro com o pregador, por certo não falará com os seus ouvintes. E por fim, o último ponto aí da palavra introdutória está escrito: pregação é a comunicação da palavra de Deus com aplicação para o presente e desafios para o futuro. Então, isso é a pregação. Então, a homilética pensa nessa pregação. A pregação que comunica a palavra de Deus, que convida as pessoas para a palavra de Deus e que faz a aplicação. Vou dar um exemplo aqui. A gente lê um texto, fala do texto, explica o contexto histórico do texto, narra tudo que o texto está dizendo e fala da época do texto. Aí eu pergunto para vocês, que diferença fez para quem está ouvindo? Se eu não fiz a aplicação do texto. Se eu não disse
qual é o significado do texto, qual que é a mensagem do texto agora, hoje, para nós, neste momento. Então, a pregação é a comunicação desta palavra de Deus, a aplicação para o presente e o desafio para o futuro. Vou fazer uma colocação aqui. Para a igreja que estava em Éfeso, o Senhor disse: você é uma igreja que trabalha, você é uma igreja que se esforça, você é uma igreja operosa, mas você abandonou o primeiro amor. Então, o que o Senhor está dizendo para esta igreja? Você trabalha muito, mas na parte prática você está faltosa. Então a pregação segue esse mesmo caminho. De repente o pregador, o expoente do texto, ele tem conhecimento, ele faz toda a explanação do texto, inclusive com riqueza, mas não faz a aplicação do texto. Para agora, para hoje. O que esse texto está falando para mim? Qual é a mensagem deste texto para mim? Então é importante a gente fazer essas considerações. A importância da pregação. Pregar é a tarefa principal da igreja. E aqui, gente, eu gostaria de chamar a nossa atenção para um fato que é recorrente. Vocês têm observado, por óbvio, na igreja de vocês não acontece isso, mas por aí acontece muito. Como que a igreja está distraída? O quanto a igreja tem distraído? A igreja tem estado muito distraída. E eu lembro da parábola de Jesus falando sobre as 10 virgens. O grito veio que horas mais ou menos? À meia-noite. E o grito foi simples: eis o noivo. Agora, aquelas que estavam dormindo despertaram, mas não tinha azeite. Veja bem, enquanto é dia, as 10 eram virgens. Enquanto é dia, as 10 foram convidadas. Enquanto é dia, as 10 tinha lamparina. Lamparina faz falta durante o dia, sim ou não? Nenhuma. Uma lamparina durante o dia, se tem claridade, não faz falta nenhuma. Porém, a noite chegou. Quando a noite chegou, é que realmente a lamparina passou a fazer falta. E na hora de acender a lamparina, 5 não tinha azeite. O que está acontecendo nesse tempo? E aqui nós estamos conversando sobre homilética, é muito importante falar sobre isso. A igreja tem se distraído muito, muita distração na igreja. E nós não podemos nos distrair, porque a igreja é um ambiente altamente espiritual. Igreja não é um ambiente de distração. Igreja não é um ambiente da gente ir para passear. É um ambiente de espiritualidade. Lógico, a gente vai, encontra os irmãos, tem comunhão. Ainda mais quando tem aquela cantina abençoada, né? A gente senta depois do culto, bate um papo, toma um lanche, fala com um, fala com o outro. É maravilhoso. Os encontros sociais da igreja é maravilhoso. Só que nós temos que entender, a igreja é um lugar espiritual. E a tarefa principal da igreja é pregar. Disse Paulo a Timóteo: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. A igreja está se distraindo muito com a programação. Muita programação e pouca vida. Muita festa. E aí Rick Warren escreveu no livro Uma Igreja com Propósito. Vale a pena você ler, eu li 3 vezes esse livro. E ele fala sobre igrejas de movimento. Termina uma festa, já começando outra, emendando em outra, e outra. E a igreja vai se acarretando de um tanto de coisa para fazer, mas a pregação vai sendo deixada de lado. Já preguei várias vezes em lugares que diziam: agora chegou o momento mais importante do culto, a palavra. Aí te entrega a palavra e diz: pastor, só tem 10 minutos, fica à vontade. Como que pode o momento mais importante do culto ser 10 minutos? Aí eu fico confuso. Para mim não fica muito claro o que está acontecendo. É por causa da distração, muita distração. E além da igreja se distrair com ela mesma, com as atividades dela, ela ainda se distrai com a política partidária,
e aí um é do partido, o outro é outro, um é de um lado, o outro é do outro, e começam agora um negócio assim bastante complicado, e às vezes a igreja vira um birô político de um candidato, onde começam agora a defender mais um candidato do que a palavra. Mas o convite de Deus para nós é: pregue a palavra. Pregar a palavra é a tarefa principal da igreja. Aqui em nossa igreja, eu compartilho com os irmãos assim: vai ter uma reunião de liderança. Traz sua Bíblia, filho. Nós vamos ler um texto aqui na reunião de liderança. Ah, mas é a reunião do conselho. Bíblia. Vamos começar a reunião lendo Bíblia. Vamos começar a reunião orando. Ah, uma reunião da comissão fiscal. Bíblia. Vamos ler uns textos aqui que falam sobre dinheiro, então. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, para a gente poder ter isso como tarefa principal. Através da pregação, Deus tem falado. O Senhor fala. Me dê um sinalzinho aí, só com a sua mão. Você crê que Deus fala? Ainda crê nisso? Todo mundo está crendo que Deus fala? Glória a Deus por isso. Então, Deus fala por meio da palavra. Porque Deus, no outro tempo, falou aos vossos pais pelos profetas, e a vós outros tem falado por meio de seu Filho Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 1. Então, Deus é o Deus que fala, e tem falado, mas ele fala por meio da palavra. A pregação foi a principal atividade de Jesus. A pregação comunica a graça de Deus. A pregação é prioridade no ministério. E aqui, na nossa apostila, está escrito ministério pastoral, mas no ministério como num todo. Quando foi instituído os diáconos, alguém me corrija aí se eu errar o capítulo, Atos capítulo 6, que vai instituir os diáconos, o argumento principal na instituição dos diáconos foi: vamos separar entre vocês 7 homens, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de boa reputação, que tenha bom testemunho. Eles vão cuidar da mesa e nós, isso é Pedro falando, vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Então, a pregação da palavra é a prioridade para o nosso ministério. O pregador precisa, olha aí, conhecer, interpretar e compartilhar a palavra de Deus. A autoridade da pregação está na sua cristocentricidade. Quero fazer 2 comentários sobre isso. Primeiro, o pregador precisa conhecer as Escrituras. Aqui, eu tenho participado da banca de exame teológico, aqui da nossa regional, e quando a gente vai examinar um candidato em teologia, eu pergunto para ele: meu filho, quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes, meu irmão, você leu a Bíblia toda? E explico. Qualquer outro crente na igreja, eu pergunto: você já leu a Bíblia toda? Para um candidato que pretende ser pastor, eu pergunto: quantas vezes você já leu? É diferente. Tá certo? Nós que somos de liderança, no caso de vocês todas aí, que me dão a honra de tê-las como alunas nessa oportunidade, a pergunta para vocês não é se vocês já leram, é quantas vezes vocês já leram. É diferente, totalmente diferente. Não quero apertar ninguém não, gente, mas é muito importante a gente pensar sobre isso. Eu sou um pregador, eu sou de liderança. Eu estou falando de um livro que eu não creio, e se eu creio, por que eu não leio? Então, o pregador precisa conhecer a Bíblia. Eu preciso conhecer a Bíblia. Teve uma senhora em Caratinga, eu vi que a Vanessa Chever está aí no grupo, ela é de Caratinga, foi me ouvir em Caratinga, inclusive, está participando aí, esposa do pastor Paulo, lá em Minas Gerais. Chegou uma irmã em nossa igreja, converteu, eu batizei essa senhora, e ela disse: pastor, eu vou ficar ausente nos cultos meio de semana, porque eu quero aprender a ler, porque eu quero ler a Bíblia. Na época ela tinha, sei lá, 50 anos, aí ela foi para o EJA, a alfabetização de adultos, e foi aprender a ler, para ler a Bíblia. Eu achei aquilo maravilhoso. Foi aprender a ler, apenas para ler a Bíblia. Ela falou: eu vejo os irmãos aqui lendo a Bíblia, eu fico tão constrangida que eu não sei ler, eu quero ler também, quero ler a palavra de Deus. Tornou-se depois diaconisa na igreja, uma bênção, está lá em Caratinga,
servindo ao Senhor. Então, o pregador precisa conhecer. E ele precisa interpretar. E ele precisa compartilhar. Como que ele conhece? Lendo. Como que ele interpreta? Estudando. E como que ele compartilha? Pregando. Ele precisa se preparar para pregar. A autoridade da pregação está na sua cristocentricidade. O que acontece com as pregações? O pessoal hoje misturou um pouco o que é coach e o que é pregador. E eu quero dizer a vocês aqui, com todo carinho, que púlpito não é lugar de coach. Púlpito é lugar do profeta. Da profeta de Deus, entregar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus. O coach pode ter a sua importância em outro ambiente, não no culto. O culto é para pregar uma mensagem cristocêntrica. E aqui, gente, nós estamos estudando sobre homilética, está dentro da nossa matéria. Uma coisa muito perigosa nos nossos dias, é a teologia liberal. O que a teologia liberal faz como princípio mais importante da teologia liberal? Tira Cristo do centro e coloca o homem no centro. O homem agora se torna o centro. E aí também é a doutrina é a questão do humanismo, que cresceu muito no final do século XVIII, século XIX, também junto com a teologia liberal, que inicia no século XVIII e cresce muito no século XIX. Teologia liberal e humanismo andam sempre de braços dados. Tudo é voltado para o homem, tudo é centrado no homem. A mensagem é antropocêntrica. Preguei aqui um dia sobre o inferno, né? O pregador do inferno. Aí preguei aqui sobre o inferno, falando sobre a realidade do inferno, Rico e Lázaro. E quando acabou o culto, alguém disse: pastor, tem gente que ficou ofendido com essa mensagem. Disse, bom, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode até ofender, mas ela é a palavra de Deus. A gente não pode ofender com a palavra, tem que ofender com os nossos pecados. Então a mensagem tem que ser cristocêntrica. Oi? Tem alguém dando glória aí? Aleluia. Então, a mensagem ela tem que ser cristocêntrica. Cristo é o centro. Nós ouvimos aí alguém dizendo porque o homem é o ponto fraco de Deus. Todos vocês ouviram. O homem é o ponto fraco de Deus. Não, porque Deus, quando te vê, ele fica todo derretido, porque você mexe com as emoções de Deus. O outro disse: Deus escreve, mas é você que tem a borracha. Você pode apagar o que Deus escreveu e escrever o que você entender que deve escrever. Por que as pessoas estão falando isso? Porque estão fundamentadas na teologia liberal. Vocês já observaram quantas pessoas estão com facilidade para se ofender? A facilidade de ofender, como é que está terrível? Você vai falar uma coisa na igreja, quase você tem que se justificar muito por que você vai falar. Que as pessoas vão ficar ofendidas, as pessoas vão ficar sentidas, vai mudar de igreja e tal. E, na verdade, a mensagem, Paulo disse, porque a mensagem de Cristo pode ser escândalo para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Ele escreve na carta aos Romanos, porque não me envergonho do Evangelho, Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que nele crê. Então é muito importante a gente pensar que a mensagem pode ser escândalo para os que perecem, e Paulo diz também, olha, eu quando fui ter com vocês, eu não fui com outro assunto, não. Meu assunto foi um só, e o assunto foi o Cristo crucificado. O Cristo que foi morto, o Cristo que ressuscitou. Então a mensagem cristocêntrica, ela não diz respeito a apenas ao céu que vai vir depois, mas à vida que se vive agora. E só para a gente lembrar, dentro dessa ideia da mensagem cristocêntrica, é que o texto diz que por ele, por meio dele, para ele, são feitas todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. O texto sagrado diz que Cristo em nós é a esperança da glória. O texto também diz que nele
vivemos, existimos e nos movemos. Então, Cristo é o eixo, tá certo? Tudo gira em torno de Cristo. Cristo é o centro. A nossa mensagem deve girar em torno de Cristo. A nossa mensagem não tem a ver com o pastor A, com o pastor B, com o irmão, com o apóstolo, com o bispo, com o vice-deus. A nossa mensagem tem a ver com Cristo. A mensagem tem que ser cristocêntrica. E aí, então, nós temos que pensar, enquanto liderança, enquanto pregadores, o que nós estamos compartilhando com o nosso povo? A mensagem que nós estamos levando tem a ver com Cristo, traz esse pecador para Cristo. Então, sempre quando você for preparar um sermão, daqui a pouco vai ter uma tarefa aí para vocês, sempre quando você for preparar um sermão, você volta esse sermão para a pessoa de Cristo. Olhai para ele e sereis iluminados. É o que diz o texto sagrado. Tudo bem até aqui, gente? Perguntas, dúvidas? Ressentimentos? Posso seguir? Tudo certo, então. Vocês comeram chocolatinho ontem, né? E aí, então todo mundo tranquilo, feliz, abençoado. Então vamos lá. Algumas vantagens do estudo da homilética. Primeiro, conscientiza o pregador de sua missão. Isso aqui é importante, olha. Eu sou um pregador, eu tenho uma missão. Qual que é a minha missão? Ontem à noite, imagino que vocês foram ao culto. Vamos puxar na memória rapidinho aqui, ó. Vou abrir a palavra aí para pelo menos duas falarem, por favor. O pregador, a irmã até já saiu. O pregador pregou o quê? Ontem à noite. Qual que é o texto que foi pregado? Aqui eu preguei Êxodo capítulo 12. A instituição da Páscoa, os elementos da Páscoa e o significado de cada elemento. Aí na sua igreja, você foi no culto, pregou o quê aí? Alguém compartilha para nós aí. Que texto que foi? Aqui foi a mesma coisa, pastor. Foi sobre Êxodo. Ó, Êxodo. Que bênção. Quem mais? Pela manhã, Êxodo, e à noite, a crucificação de Cristo. Alguém já disse Mateus 26? Coisa boa. Tá certo. E aí os sermões foram pregados. Agora, qual que é a tarefa do pregador? Qual que é a missão do pregador? Então, a homilética nos ajuda a pensar qual que é a tarefa. Possibilita a elaboração de melhores sermões, facilita um melhor desempenho no púlpito, aproxima o pregador do altar, motiva o pregador a estudar sempre e enriquece o acervo homilético. Vamos lá. Alguns cuidados do estudo da homilética. Vencer a tentação de ser ouvinte crítico. É fácil ou difícil, gente? Não ser ouvinte crítico? É difícil. Geralmente, quando você é ouvinte, você geralmente acaba sendo um ouvinte crítico. Nós vamos ver no círculo homilético já um pouco mais sobre essa questão. Buscar inspiração no Senhor. É claro, tem dia que você ora, consagra, prepara, mas alguma coisa aconteceu que você chega na hora de pregar e não está muito motivado, não. Pode ficar tranquilo, comigo também acontece isso aí. Tem dia que você não está bem de verdade. Só que no meu caso, eu olho para um lado para o outro e descubro que sou eu mesmo. É eu que tenho que ir. Motivado ou não, é eu que tenho que ir lá. Né? Mas, de modo geral, a homilética, ela traz essa motivação, essa inspiração. Eu preciso conhecer as pessoas para quem eu estou falando, mas na frente vão falar. E aí vem viver a mensagem, amar, falar com o coração, aprender aos pés do Senhor, ser humilde para tão elevada missão. Um grupo de estudantes de teologia saíram para um trabalho de campo e esse grupo sorteou um irmão para pregar. E era numa catedral muito legal na cidade, no centro da cidade. Era uma igreja tradicional, um reverendo muito respeitado na cidade, já idoso. E aí, na hora de pregar, o irmão, estudante de teologia, subiu. Subiu com o seu sermão na mão, peito estufado, nariz empinado, e pregou com 5 minutos o sermão que ele preparou para meia hora. 5 minutos acabou a mensagem dele.
Ele preparou para 30 minutos, mais 5 minutos, acabou tudo. Pregou tudo. Quando ele veio descendo, passou pelo pastor da igreja. O pastor da igreja colocou a mão no seu ombro e disse a ele: se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. O pastor quis dizer para ele: se você tivesse subido com mais humildade, você teria descido honrado. Uma coisa que não pode estar na mente de quem vai ensinar é a ideia de impressionar. Deus não nos chamou para impressionar ninguém. Não é o propósito de Deus que você impressione ninguém. Hoje eu vou dar uma palavra, eu vou abalar tudo. Não, esquece isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso, tá certo? Só o Espírito Santo pode falar o coração do povo. Só o Espírito Santo pode tocar o coração do povo. Só o Espírito Santo pode gerar quebrantamento. É só o Espírito Santo que pode fazer. Nenhum pregador pode pensar que ele vai mexer com as emoções do povo, que ele vai mexer com a estrutura emocional do povo. Portanto, ele deve pregar com humildade. Ele deve manter-se atualizado, comunicar com vida, compreender o ser humano, procurar depender de Deus, e ele precisa meditar sempre na palavra de Deus. E aí, pregando em toda hora e em todo lugar, o que é pregar? Nós vamos pensar um pouquinho agora, na apostila de vocês, na página 6, está escrito aí: onde encontrar ideias para pregações. Aí vem uma lista de ideias. Aí vem sugestões de sermões em séries. Aí a estrutura do sermão. E eu quero trabalhar com vocês na página 7, o círculo homilético. Então, o círculo homilético, eu trabalho ele aqui com meus alunos do seminário, são 10 passos para o preparo e a exposição de um sermão para ser bem sucedido. Nós vamos conversar sobre isso aí rapidamente. Aí, no círculo homilético, na sua apostila está escrito: primeiro ponto, quando que o sermão nasce? Ele nasce a partir de quê? Qual que é a primeira coisa que eu devo fazer quando eu penso em preparar um sermão? Ele começa com oração. O primeiro passo, então, a oração. Está aí, ó, o círculo homilético. Eu começo com a oração. Depois da oração, o que eu tenho mais depois da oração? A escolha do texto. E aqui, gente, parece que é simples, mas não é simples. A escolha de um texto. Porque eu não posso pegar um texto para pretexto. O meu texto tem que ser coerente com aquilo que eu vou falar. Por isso que sai na frente quem vive a experiência de um sermão que nasce direto do texto. Porque agora eu nem preciso mais ter a escolha do texto. Eu já tenho o texto. Porque o sermão nasce dele, que é a questão do sermão expositivo, que mais na frente nós vamos conversar sobre os modelos de sermões. Então, primeiro, oração, escolha do texto. Bom, se eu vou falar para os casais, qualquer texto que eu abrir na Bíblia serve? Não serve. Se eu vou falar para os jovens da igreja, quero falar para os jovens sobre santidade, qualquer texto que eu abrir na Bíblia serve? Se eu vou falar para o departamento infantil, tá aí agora, você sai na frente, com certeza. Eu não sou habituado a falar para o departamento infantil. Não é minha praia falar para o departamento infantil, até porque 20, 30 meninos falando de uma vez só, eu fico um pouco perdido assim no meio deles, não é? Admiro as professoras que conseguem fazê-lo. Mas eu vou falar para o departamento infantil, vamos pegar o exemplo de ontem. Vou falar para o departamento infantil sobre Páscoa. Como que eu vou abordar as crianças da igreja sobre Páscoa? Como que eu vou levar a criança que tem 4 anos, a criança que tem 8 anos, a ter a compreensão do que eu estou falando? Então, eu tenho que pegar um texto que fale sobre a Páscoa, que explique a Páscoa,
e eu tenho que detalhar para esta criança. Lembrando que essa criança de 4 anos, ela tem uma forma de enxergar o ensino de uma forma, o que tem 8 anos tem outra forma. O de 4, quanto mais cores, melhor. O de 8, quanto menos cores, melhor. Então, ainda tem que considerar isso. Então, eu começo com oração, eu escolho o texto, e agora eu vou fazer a exegese do texto. Como que eu faço a exegese do texto? Exegese é o exame apurado do texto. Como que eu vou fazer um exame apurado do texto? Então, eu leio o texto que eu quero trabalhar, leio o que vem antes, leio o que vem depois. E, de repente, eu vou ler o livro todo. Pode ser que, para eu falar do texto em questão, eu vou ter que pegar o livro todinho e ler todo o livro para eu poder entender. Então, a exegese do texto significa que eu vou pesquisar o texto. E aqui eu quero dar uma dica para vocês que vale milhões. O último lugar que você vai pesquisar na hora de preparar o sermão é na internet. A internet não é o primeiro lugar. A internet é sempre o último lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a pessoa vai examinar na internet e vai encontrar uma série de informações lá que são desencontradas da realidade do texto. Então, é importante que você tenha uma Bíblia de estudo, é importante que você tenha um pequeno dicionário bíblico, uma pequena enciclopédia. Tem um dicionário bíblico que chama-se Pequena Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer. Vale muito a pena vocês adquirirem. Essa pequena enciclopédia vai custar na casa aí de 70, 80 reais. Não é caro, não. Eu tenho dela, é muito boa. Então, a exegese do texto eu faço examinando o texto. Esse texto aqui foi escrito em que época, para quem, com qual intenção, isso é exegese. Agora vem a meditação do texto. Então, eu já orei, já escolhi, já examinei. Agora eu vou meditar no texto. Existe uma palavra que é ruminar. Alguém não sabe o que é a palavra ruminar? Todo mundo sabe, né? Ótimo. Então, eu vou ruminar. Eu vou fazer o que o gado faz. O gado come, engole, volta, mastiga mais, engole de novo. O gado faz isso. Então, eu vou ruminar agora a palavra. Eu vou meditar no texto. Por fim, no ponto 5, eu tenho a aplicação do texto. Então, o texto que eu já orei, que eu já escolhi, que eu fiz a pesquisa, que eu meditei, como que eu vou aplicar? Então, como que eu vou fazer a aplicação desse texto? Como que vai funcionar para eu aplicar agora? Bom, esse texto aqui, ele fala sobre este assunto. O que este assunto tem a ver com o meu público? O que este assunto tem a ver com quem vai me ouvir? Vou falar sobre o anjo da morte que passou lá no Egito, matando os primogênitos. Ok, vou explicar sobre isso. Mas como que eu vou aplicar para a igreja? O que significa o sangue daquele cordeiro? O que significa a porta? O anjo da morte é quem? O livramento vem de quem? Por que os primogênitos morreram e outros não? Então, agora, a aplicação do texto. Por fim, a estruturação da mensagem. Quando a gente fala de estruturação da mensagem, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando que a mensagem tem que ter um texto, tem que ter um tema, uma introdução, as aplicações e a conclusão. É um raciocínio lógico. Raciocínio lógico significa dizer que tem começo, meio e fim. Então, essa é a estruturação da mensagem. E aí vem a redação da mensagem. Coloquei tudo lá, a minha estrutura do sermão. Agora eu vou escrever acerca desses meus pontos que eu quero falar.
Memorização da mensagem. Para vocês que já têm o hábito de falar, é até bem mais fácil para eu compartilhar sobre isso. Você observa que você escreveu 3 folhas do seu sermão. Mas na hora de falar é diferente. Que você não vai ler o seu sermão, não é assim? Quando você ouve alguém ministrando que ele lê o sermão todo, não fica um pouco mais pesado? Eu acho que fica um pouco mais pesado. A leitura do sermão. Até um pouco cansativo, diga de passagem. Mas a memorização da mensagem é importante. Porque o seu sermão escrito é um norte. É um norte para o que você está falando. Se você se perder no raciocínio, aí você volta e olha para o sermão. Quando você olha para o sermão, posso falar em mineirês aqui? Aí você pega o fio da meada de novo, diria o bom mineiro. Agora você olhou para o sermão, você pegou o fio da meada novamente. Então, memorização. Agora, no ponto 9 do círculo homilético, nós temos a apresentação da mensagem. É nessa hora que a barriga dói, não é? É nessa hora que dá um pouco de nervoso. Ou com vocês não é assim? Você fica um pouco preocupado, é isso mesmo, estou no caminho certo. Vocês podem ficar tranquilos comigo também, é assim. Eu lhes disse no começo aqui que domingo eu completo 24 anos de ordenação pastoral. Mas eu ainda continuo sentindo essas coisas. Senhor, me ajuda aqui, porque eu não posso me perder, não. Vou falar para a noiva do Cordeiro agora. Não estou falando para qualquer um. Olha como que é sério. Então, esse senso de responsabilidade, na hora da apresentação da mensagem, é muito importante. Então, agora eu vou pregar a mensagem. E, por último, talvez seja a parte mais difícil para nós. A autoavaliação. A avaliação da mensagem. Não lhes recomendo fazer isso quando for o outro. Só lhes recomendo fazer quando for você. Vamos imaginar que quem vai pregar é o marido da irmã Flávia. Seu marido é pastor, né, Flávio? Então, vamos imaginar que é o pastor que vai pregar. Não recomendo a Flávia agora vir para casa e falar, senta aqui, meu bem, vou fazer uma avaliação da sua mensagem. Você foi bem aqui, você errou ali, você não fala isso aqui. Embora vocês fazem, que eu já sei que faz. De vez em quando, pastor. Hã? De vez em quando a gente faz. Aí, de vez em quando, só quando ele prega. Diz que o marido pediu para a esposa, Flávia, colocar em uma caixa de sapato um ovo para cada mensagem ruim que ele pregasse. Passou 2 meses, aí buscaram a caixa estava bem cheia. Ele falou, misericórdia. Ela falou, tem que melhorar. Seus sermões aí tá devendo. Tava igual aquele outro, né? Que perguntaram para ele, pastor, o que está acontecendo? O sermão do senhor está devendo muito. Como é que o senhor prepara esse sermão do senhor? Ele falou, eu preparo da minha casa até aqui na igreja. Só que ele morava só 2 casas da igreja. Ele preparava o sermão da casa dele até chegar no culto. Ele morava só 2 casas longe da igreja. A igreja alugou uma casa do outro lado da cidade para ajudar o pastor. Bom, porque aí ia morar mais longe, ia dar mais tempo para preparar o sermão. Mas aí, voltando aqui na caixa de ovos, aí tirou, vamos começar tudo de novo então. Aí começou tudo de novo. Passado o mesmo período, buscou a caixa. Só tinha 4 ovos na caixa. Ele disse, louvado seja Deus, melhorei demais, velho. O que aconteceu? Ela disse, não, porque agora estou colocando as mensagens boas, porque as mensagens ruins estavam gastando muito espaço, vou colocar só as boas agora, por isso tem só esses 4. Então, a avaliação da mensagem é a autoavaliação. Eu falo assim, brincando, viu, Flávio? É lógico que a esposa tem que ajudar o marido mesmo, aqui em casa também é assim. Eu acho que nisso aqui você deu uma derrapada, eu acho que tem que olhar direitinho, dá uma atenção aqui. Você pesou a mão aqui, pega mais leve. Não é? Isso é bom demais, coisa boa. A avaliação. Fui para o culto, preguei o sermão.
voltei para casa. Agora, tranquilo, sem emoção, sem paixão, eu preciso fazer uma avaliação do sermão que eu preguei. O que eu lhes recomendo fazer? Pegue o sermão e leia de novo. Aí você vai conseguir fazer uma avaliação. Por isso que não há problema pregar o mesmo sermão mais de uma vez. Problema nenhum de pregar o mesmo sermão mais de uma vez. De acordo com Hernandes Dias Lopes, o sermão só fica bom mesmo depois que você prega 20 vezes o mesmo sermão. Então você pode ficar tranquilo. Se o mestre Hernandes falou, ele sabe o que está falando. É o príncipe dos pregadores desse momento, né? Então, a avaliação do sermão. Eu comecei orando, passei por todo o círculo homilético, e agora eu cheguei no último ponto, que é a avaliação. Se na igreja de vocês tem o hábito de transmitir o culto por algum canal de rede social e fica gravado, eu sugiro vocês, então, voltar depois lá e se ouvir. Ouvir o que você pregou. Tá certo? Isso vai te ajudar a fazer uma avaliação. Agora, compreenda, isso tem a ver com você, não é com o outro. Não é agora o irmão pregou, o diácono, o evangelista, o marido, o outro, e agora eu vou ficar sentado, deixa eu ver quantos pontos que ele vai errar ali. Não, não é assim que funciona. Eu preciso sentar para ouvir a palavra de Deus. Para a gente fazer uma pausa, eu quero concluir esse primeiro momento dizendo para vocês o seguinte, e quero trazer um conforto ao coração de vocês também. E vou abrir para vocês falarem, caso queiram. Tem dia que você faz o círculo homilético todinho. Você começa orando, consagrando, até jejua, né? Para pregar. Eu acho que esse hábito ainda deve ser preservado, ainda deve consagrar para poder pregar. Jejuar, consagrar, orar, buscar a face do Senhor, pregar a palavra. Só que você faz isso aqui tudo e tem dia que você chega lá na hora de pregar e você acaba não pregando como imaginou que iria pregar. Ou não acontece isso com vocês? Acontece. Eu brinco aqui com os colegas que tem dia tem dia que as marchas embolam. Tem dia que as marchas embolam e você meio que não sai muito do lugar, não. Sabe o que eu faço? Para contar para vocês o que eu faço. Eu acabo o culto mais cedo, vou embora mais cedo. Já que o meu sermão não deslanchou mesmo, é melhor liberar os irmãos mais cedo e eu volto outro dia e prego esse sermão aí, sem problema nenhum. Então, ainda que eu siga o círculo homilético, pode acontecer de alguma vez o meu sermão não fluir como eu esperava que fluísse. Mas esse não é o problema. Você precisa saber que você se preparou. Se preparou ao máximo e você fez o seu melhor. O que a gente não pode fazer como pregador é chegar lá e dizer, não, o Espírito Santo vai inspirar na hora. Não é assim que funciona. Você tem que ter conhecimento que vai falar e você tem que se preparar para falar. Tá certo? Alguma pergunta até aqui? Ô, pastor, Sim. é interessante que o senhor estava falando aí, e a gente costuma falar que a gente só falamos sobre conhecimento da palavra, né? A necessidade de conhecer a palavra, de ler a palavra, conhecer. Porque a gente só identifica o falso se conhecer o verdadeiro, né? A única forma. E às vezes a gente a necessidade de conhecer esse verdadeiro, porque o cuidado de quem você coloca no púlpito para pregar, né? Porque se você conhece o que é verdadeiro, o que está na palavra, você sabe identificar o que está sendo dito. Você sabe reter o que é bom, não é? Então há uma necessidade grande da própria igreja ter esse entendimento de conhecimento, de conhecer a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. E o cuidado de quem se coloca no púlpito para pregar, porque é uma responsabilidade muito grande, porque às vezes a gente está aqui construindo algo e vem alguém de lá e desconstrói algo que você construiu com tanto esforço. Né? É isso mesmo. Ontem de manhã eu falei sobre a igreja de Laodiceia. O Senhor disse a ela, olha, você está equivocada. Você tem a aparência de que está viva, mas está morta. Está morta porque está cega, porque está pobre, a pobreza espiritual. E eu falei exatamente isso aí. Você só sabe que uma nota é falsa se você conhecer a verdadeira.
E um cuidado que a gente tem que ter, e nós estamos aqui num grupo de estudo teológico, com lideranças importantes da igreja, é que lá no nosso público, na nossa plateia, você tem novos convertidos. Você tem fracos na fé. Você tem gente que ainda não conhece o Senhor e que está ouvindo. Então, na hora de colocar alguém para falar, você tem que pensar muito bem. Ah, não, falou umas bobagens ali, mas não pode. Não pode, não. E às vezes a heresia, ela vai chegando de maneira sorrateira, né? Principalmente quando é alguém agressivo, quando é alguém que vem com a conversinha mansa, tranquilo. Paulo vai chamar de falsa piedade. Não tem gente assim? Você olha para ele assim, ele tem uma aparência, você faz em nome do Pai, porque ele tem uma aparência de santidade tão grande, fala, gente, será possível um anjo encarnado? Não. Mas aí, na hora da doutrinação, é que vem as heresias, de maneira sorrateira, silenciosa. Vou dar um exemplo aqui, Flávia, usando aí, pegando um gancho no que você falou. Como que o feminismo tem entrado nas igrejas? O feminismo tem entrado na igreja de maneira terrível. De maneira terrível. E tem passado despercebido. Quer ver um negócio? Qual lugar do Brasil que ainda não fez um congresso princesas e não plebeias? Qual que é a vida da princesa? O que vocês acham? Vocês acham que a vida da princesa é a vida da labuta? A vida da princesa é a vida da serviência. A vida da princesa é a vida de ser servida o tempo todo, ser bajulado o tempo todo. Tem gente que faz tudo por ela, e essa não é a vida da mulher de Deus. A vida da mulher de Deus é diferente. Então, a ideia do princesa e não plebeias nada mais é do que uma agenda do feminismo. E o feminismo é o machismo ao contrário. A mulher não tem que ser feminista, tem que ser feminina. Quanto mais feminina ela for, mais perto da Bíblia ela fica. Mais perto da palavra ela fica. Então, às vezes, a coisa vem de maneira muito sorrateira. Oi? O saber interpretar a palavra faz isso pra gente, né? Porque acontece muitas vezes de pessoas trazerem isso de forma sorrateira e usar textos bíblicos, usar a própria Bíblia para dizer que a Bíblia era machista, né? E distorcer a palavra de Deus, né? A falta de conhecimento tem esses perigos, né? Então, assim, quando se conhece, você entende o lugar de cada um, como Deus valoriza cada um, sem trazer essas ideologias, né? E aí o Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim. Eu precisei me ausentar aqui para ir pregar não sei onde, mas eu estaria na igreja no próximo final de semana. E quando eu cheguei, alguém me disse, um irmão, um membro da igreja, não é visitante não, membro da igreja, levantou na escola dominical, pediu a palavra e disse, irmãos, Jesus é o mesmo, seja aqui na igreja ou seja em qualquer religião. Agora, olha como que isso é sorrateiro. Olha como que isso é disfarçado de amor. É uma pauta terrível. É uma pauta que está aí nas igrejas, inclusive. A gente tem que estar atento com essa pauta do liberalismo, o que nós estamos chamando de evangélico progressista. Isso é a mensagem progressista. E a mensagem progressista é extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Eu precisei chegar aqui, pregar um sermão firme, dizendo, tenho contra ti que toleras Jezabel. Você está adulterando com Jezabel. Falei, a Jezabel asiática, hein? Amarrado, queima Jesus. E dizer para a igreja, Jesus não é o mesmo aqui em qualquer outro lugar. A palavra de Deus diz, foi ele quem disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva.
Não é quem crê em mim, como diz qualquer coisa, como diz as Escrituras. Então, a necessidade da gente examinar com carinho as Escrituras, né? Alguém mais aí? Fale agora ou fale para sempre. Pastor, graças e paz. Paz o Senhor. É interessante que o senhor falou em relação a, às vezes nós estudamos tanto e, né, nos preparamos os 10 tópicos certinhos para levar a palavra, às vezes a ministração não sai tão boa, né, como exemplo, a gente para ali, chega em casa, falta uma autoanálise e rever. E hoje em dia, esse cuidado nós temos que ter com a palavra, porque muitas vezes as igrejas, para poder segurar pessoas, tem colocado qualquer um para pregar, né? E o senhor falou nessa questão do cuidado, né? Não é todo mundo que está preparado, né? Às vezes chega sorrateiramente, parece um bom pregador, mas não tem preparação. E o senhor falou nessa questão de, às vezes a gente se prepara tanto e não consegue entregar. É mais fácil eu parar e me autoanalisar e pregar de novo outro dia depois, mas não ter a consciência pesada de que eu não me preparei, do que eu simplesmente chegar lá, não preguei e ficar com a consciência pesada ainda, que foi por falta de preparação. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Pessoas que não estão preparadas subirem para pregar, encher, né, a igreja só com falas e não trazer a verdade. E a gente tem que ter realmente esse cuidado de nos preparar para que a gente não venha levar qualquer coisa, porque a palavra não é qualquer coisa, né? Eu não posso me preparar ali em 5 minutos. É uma preparação que precisa ter cuidado, né? Eu tenho que analisar, mastigar a palavra ali para levar. E hoje em dia a gente vê muito isso. Pessoas que não estão preparadas querer falar qualquer coisa para a igreja. E nós não podemos ser assim, né? Nós temos que realmente nos preparar e ter esse cuidado. A gente está lidando com a noiva do Cordeiro. Aquilo que há de mais importante para Deus é com essas pessoas que nós estamos lidando. Nós não estamos lidando com qualquer pessoa, é com o povo de Deus. Então a gente tem que ter esse zelo. E às vezes, um risco muito grande, eu vou falar mais na frente, mas já adianto agora. Um risco muito grande na hora de pregar são as conjecturas. Falar o que o texto não está falando. E aí é como você segurar a ponta de uma corda e trazer a corda para o seu lado, está queimando a mão já. Porque o texto não está caminhando por esse caminho. Um dia desse eu vi um pregador dizendo que a filha de Jairo morreu porque ela teve o primeiro ciclo menstrual, teve muita hemorragia e morreu. Então ele deu um diagnóstico da morte da menina. O que vocês acham que ele fez? Ele pegou a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, que é na sequência, misturou as duas e disse que a menina morreu por causa do fluxo de sangue. O sangue de Cristo tem poder. Onde é que esse homem está com juízo? Sabe qual que é o problema? É que a igreja dá glória a Deus e bate palma. Certo? Então isso é muitíssimo perigoso. O outro pregando um dia desse e ele deu o diagnóstico de por que Lázaro morreu. Lázaro morreu de saudade de Jesus. Porque a irmã de Lázaro disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele ficou apaixonado, sentiu tanta falta de Jesus que entrou em depressão, morreu. Oh, meu Deus, que tristeza. Essa semana eu vi uma questão sobre isso, né? Uma pessoa que ela não é muito frequente à igreja, e aí ela mandou uma mensagem para mim, ó, não teve coragem de falar com o pastor, né? Mandou para mim que sou a esposa, e falou assim... Geralmente é assim, a esposa tem que ouvir. Falou, irmã, eu tô com uma palavra, o Senhor tem falado ao meu coração, uma palavra e tal, e é uma jovem, né? E aí falou assim, que queria que se o pastor, né, e eu deixasse, ela queria trazer essa ministração para a igreja. Aí a única coisa que eu respondi a ela foi: a paz do Senhor, minha irmã, vou passar para o pastor a sua mensagem. E aí o pastor, né, conversou com ela, porque não é frequente,
não vem nos cultos de ensino para se alimentar, não é uma. E diz que o Senhor estava falando com ela sobre a questão de ter compromisso, de amar a Deus e tudo. Eu falei, é uma pessoa que não vive o que está falando. Então, assim, precisamos ter cuidado e saber, né, administrar essa questão de nem todo mundo que, às vezes, é igual eu falei com ela depois, né, eu falei assim, olha, Deus está falando contigo, que bom que o Senhor está falando com você. A mensagem é para você. Porque não é para a igreja, porque talvez poderia até jogar a carapuça para a igreja, falar coisas que a igreja não está, que coisas que não precisa, né, ouvir, porque coisas que são do pastor e não está preparada para poder subir no púlpito. Então, não é todos que estão preparados. Nós temos que ter cuidado, que somos lideranças, que estamos na frente. Temos que ter todo esse cuidado de preparação. E você imagina hoje em dia as pessoas, para segurar pessoas na igreja, quer dar microfone para todo mundo. E realmente é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. No nome do Senhor. Então, vamos continuar aqui. A página é a página de número 8, falando sobre gestos e posturas. O que fazer quanto à gesticulação? Eu quero pegar apenas o primeiro tópico aí de cada um desses, o primeiro ponto de cada tópico desse. Primeiro, eu gosto muito do texto que fala de João Batista, quando ele diz assim, eu sou a voz que clama no deserto. Ele não disse eu sou o eco. O pregador tem que saber, você não é o eco de ninguém. Você é uma voz. Deus te chamou, Deus te vocacionou, Deus te levantou para esse tempo. Não acredito que nós estamos reunidos aqui agora apenas para cumprir uma agenda. Deus tem um plano com a gente aqui. Deus separou essa oportunidade que nós estamos conversando aqui e eu quero crer no meu espírito que tem alguma coisa de Deus brotando dentro de cada um de nós. O Espírito Santo de Deus está se movendo dentro de cada um de nós. Eu creio nisso. Então, você vai ministrar, seja natural. Você não precisa imitar a Helena Tanuri, você não, pelo amor de Deus, não imita Ana Paula Valadão, não, porque ela é muito joia cantando, falando. Deus que me perdoe, não dá para aguentar, não, fica muito pesado. Então, você não precisa ser o eco de quem quer que seja. Você é uma voz. Deus te usa como você é, do seu formato, do seu jeito. Uma coisa que eu descobri muito cedo é que Deus usa até o temperamento das pessoas. Até o seu temperamento Deus usa. Não estou falando que nós não tenhamos que ter o fruto do Espírito chamado domínio próprio e temperança. Não é disso que estou falando. Estou dizendo que até o seu temperamento Deus usa. Pessoa, ela é fleumática, ela é melancólica. Por óbvio, ela vai acabar se dando melhor com as pessoas desse temperamento, né? Pessoa é mais sanguínea, colérica, ela também vai atrair pessoas desse perfil para o seu entorno, mas nós lidamos com todas as pessoas. Então, seja natural. Você vai pregar, seja natural. Você não precisa imitar ninguém, seja apenas você mesma. Cuidado com os tipos de gestos. Cuidado com os tipos de gesto. Uma coisa que eu gosto de falar neste momento aqui, a questão da letra C, dedo em riste. O que é dedo em riste? Aquele pregador que leva o dedo na cara das pessoas assim, ó. Não é legal. Imagina você ter uma fileira, eu não sei se na igreja de vocês está acontecendo isso, mas aqui na igreja os visitantes é que sentam na frente. Não sei na igreja de vocês como é que está sendo, não. Os membros da igreja vão chegando e sentando atrás, deixando os bancos da frente para os visitantes. E eu parei de falar já, que eu prometi a minha esposa que eu não ia falar nisso mais, então eu tenho que cumprir minha palavra agora. Ela disse, eu acho que está falando demais, o pessoal vem para frente. Eu, pronto, a partir de hoje eu não falo mais não. Agora imagina os visitantes no primeiro cadeiro aqui, você apontando o dedo na cara deles, dizendo raça de víboras, raça de víbora. O visitante não volta lá mais não. No curso de arbitragem, o que os árbitros aprendem no curso de arbitragem? Quando você faz assim com a mão, ó,
junto ao corpo, você está advertindo. Quando você aponta o dedo assim, você está agredindo. Apontar o dedo na direção das pessoas é uma agressão. É uma palavra mais firme? Então, ao invés de você fazer isso, você faz isso. Ó, dedo para cima. Então, você não está apontando ninguém diretamente. Então, cuidado com os gestos, a movimentação, movimentar muito. E quem está falando é alguém que movimenta bastante. E de vez em quando eu tenho que lembrar disso aqui. Opa, não pode movimentar tanto, não. Eu tenho que me conter aqui um pouco para os irmãos conseguirem me ver aqui e ver o que eu estou falando. Questão do microfone, quando você vai falar, tem gente que começa a falar com o microfone no pedestal. Aí depois ele pega o microfone. Aí ele volta com o microfone no pedestal de novo. Aí ele está achando que está longe dos irmãos e quer levar o pedestal lá para mais perto. Aí ele arrasta o pedestal. Aí sai aquela sonzeira toda na caixa. Não. Quando você for falar, você vai testar o microfone primeiro. Testa primeiro o microfone. E depois, então, é que você vai usar o microfone. E aqui, gente, eu gostaria de ter a atenção de vocês. Você nunca vai testar o microfone fazendo isso com ele, ó. O técnico de som quer te matar quando você faz isso. Não bate no microfone, não. Lá nas caixas, tem um pequeno alto-falantezinho que chama Twitter. Twitch. Você pode queimar ele. De bater. Ele custa caro. Então, o técnico de som fica louco. Então, o que você precisa fazer? Você vai testar o microfone, você faz um S. Ou nós gostamos de falar o nome de Jesus, né? Fala Jesus, 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 tem misericórdia, Jesus. No máximo, passe a ponta do dedo assim na cápsula do microfone, para ver se está funcionando perfeitamente. Agora, bater, jamais você pode bater no microfone. Outra hora a pessoa vai falar no microfone, e aí eu não sei se vocês já viram alguém fazer, eu já vi. A pessoa coloca o microfone debaixo do braço, assim, ó. Aí quer falar aqui, ó. Vocês nunca viram ninguém fazer isso, só eu que vi. Não faça. Você resolveu que eu falar no pedestal. Então, mantenha o microfone no pedestal. Você quer falar fora do pedestal? Então tire. Não fica, tira o microfone, põe o microfone. Não. Deixa ele lá, quietinho. Bom, ao falar ao microfone, ele deu defeito uma vez? Ok. Ele deu 2 vezes? Entregue o microfone. Dispense o microfone. Você vai chamar muito mais a atenção com esse para, continua, do que se você esperar o microfone ficar pronto. E de repente você vai falar para um público que não é tão grande. Então é melhor você falar sem microfone. Tá certo? Tá dando para entender? Um outro erro crasso que o pessoal comete no microfone, gente. Nós sabemos que a maioria esmagadora de bactérias que nós pegamos, ela entra via boca. Não é isso? É via boca. Não coloque o seu microfone colado na boca. Ó. Tem gente que vai falar, ele encosta o microfone no queixo aqui, ó, para falar. Aí eu te pergunto, quantas pessoas já falaram naquele microfone? E para ser menos higiênico um pouco, quantas pessoas cuspiram naquele microfone? Então é importante você ter este cuidado. Qual que é a posição certa do microfone? Por favor, é aqui, ó. Essa aqui é a posição certa do microfone. Na direção da boca, não é aqui. Tem microfone que tem captação só aqui, ó. Tem microfone que tem captação aqui, ó. 360.
é a chamada captação direcional, é só aqui. Então você tem que falar com ele nessa posição aqui, ó. Um palmo da boca aqui, ó. Agora, se ele é um microfone muito bom, como na igreja de vocês, é Shure, é um microfone mais caro um pouco, é um microfone de maior qualidade, então você vai usar ele, mas aqui não vai haver problema algum. Porque se você usa ele distante, na medida em que o técnico do som vai ter que aumentar o volume para captar a sua voz, ele vai ter também microfonia, que é aqueles estalos que dá no culto, aquele zumbido terrível que ninguém dá conta, é por causa do mau uso do microfone. Tá dando para ficar claro até aqui? Uma outra questão, a respiração ao falar. Vocês já perceberam que tem gente que vai falando e vai ficando ofegante? É porque ele deveria falar mais pausadamente. E tem uns que tem aquele hábito, né, de ir falando e chupando cana junto também. Não é isso? Não sei o quê. E aqui vai dando uma canseira no público. As pessoas que vão ouvindo, isso tudo vai bloqueando a mensagem. Ruídos, zumbidos. O pregador com cacuetes, ele vai distanciando o seu público de ouvi-lo. A questão dos olhos sobre a face e algumas regras aqui que nós vamos trabalhar para a gente concluir por hoje. Eu prometo, viu, irmã Adilza? Eu prometo que eu termino até 9h30. Por hoje, né? Na semana que vem a gente volta. A questão dos olhos. Como que eu faço como pregador para me comunicar com todo mundo? De repente, o pregador é alguém mais tímido. Pode não ser o caso de vocês, mas às vezes quem vai falar é um pouco mais tímido. Existe uma técnica. Você vai levantar os olhos olhando para o último lá atrás, ó. Lá no seu culto tem 200 pessoas, 300 pessoas. Em vez de você fixar os olhos num só, ou nos primeiros aqui, porque quando você fixa os olhos nos primeiros, você exclui os últimos. Quando você olha lá atrás nos últimos, você passa a impressão que você está olhando para todo mundo. E um outro erro que você não deve cometer ao pregar. Não fique citando o nome das pessoas. Imagina que eu estou pregando e a Flávia está lá me ouvindo. Aí o tempo todo eu digo, não é isso, Flávia? Não é, Flávia? Então, Flávia, sabe o que passa na cabeça das outras pessoas? Hoje é só a Flávia que veio. Mais ninguém. Então eu estou pregando dirigido só para ela agora. Então eu tenho que ter essa atenção. Não fixar os olhos num ponto só. E aí, no quinto ponto do que eu estou falando, não ser apático, sem nenhum ou só uma expressão facial. Gostaria de ter a atenção de vocês na tela aqui para mim. O pregador, ele vai falar agora sobre a ressurreição de Cristo. Aí ele fala desse jeito, ó. Pois é, irmãos. Era domingo de manhã, né? Aí, chegaram no sepulcro, não tinha mais ninguém. Pra vocês verem, Jesus ressuscitou. Qual que é a expressão desse pregador? Ele está falando de algo vivo ou de algo morto? Com a boca ele fala uma coisa, com a expressão facial ele fala outra. Tá dando para entender? Então, o que eu estou falando deve vir com um conjunto de coisas. Então, a minha expressão facial, a minha voz, a minha entonação, a hora de subir a voz, a hora de descer, tudo isso é um conjunto. Então, eu não posso ter rigidez facial. Tem gente que vai falar e ele faz isso, ó, o tempo todo aqui. Ele não tem expressão hora nenhuma. Então, você vai falar com leveza, vai falar com a expressão. Se eu vou falar que ele ressuscitou, então tem que falar com vivacidade. Não tem a ver com altura não, viu, gente? Não é falar alto, não é essa a questão. Eu tenho que falar com vivacidade. Eu tenho que ter vida no que eu estou falando. Como que eu falo que Jesus ressuscitou e eu estou falando parecendo que eu estou morto? Não, eu tenho que falar com vida. Jesus ressuscitou. É domingo de manhã, sepulcro vazio e o céu em festa. Aleluia. É assim que funciona.
porque senão eu falo uma coisa, mas a minha expressão facial diz outra. Para a gente poder continuar. A questão de gestos. É muito perigoso essa questão de gestos na frente do povo. Um dia desse eu estava participando de um culto em uma igreja, e a irmã que estava cantando, ela segurou o microfone aqui e com esse dedo por cima do nariz aqui, ó. Eu achei aquilo a coisa mais estranha do mundo. Ao mesmo tempo que ela segura o microfone, ela põe o dedo por cima do nariz. Não comunica. É necessário que se tenha essa comunicação visual. Está ficando muito comum as pessoas falar coisas obscenas na frente da igreja e fazer gestos obscenos na frente da igreja. Eu acho até que eu nem precisava falar isso aqui, mas estou falando, está dentro da minha matéria. Mas está uma pena. O pessoal está falando de tudo assim muito abertamente, todo mundo batendo palma, achando bonito, quando na verdade não está certo. Então a gente precisa de ter esse cuidado. 7º lugar está escrito aí, ó. Não fique sempre parado. Não ande de um lado para o outro. Ou seja, é tudo na medida. Deixa eu abordar a questão das vestes aqui. Eu estou falando para um grupo de... Eu posso usar uma linguagem antiga aqui? Que eu nasci na Igreja Batista Brasileira, de nascimento. Eu estou falando para um grupo de senhoras. Vocês lembram da expressão senhoras? Agora é só União Feminina, Ministério de Mulheres, mas eu sou da época que falava grupo de senhoras. Eu estou falando para um grupo de senhoras distintas aqui, estudando teologia, estudando sobre homilética. Mas esse conhecimento é bom vocês repassar também para as outras mulheres da igreja que fazem uso da palavra. O que está acontecendo com as igrejas? Está sendo cada dia mais comum a gente ter no púlpito da igreja mulheres de leg. Talvez vocês nunca viram, mas eu estou vendo com uma certa frequência nas minhas andanças por aí. Não só na administração da palavra, mas no louvor também, né? Ministério de louvor. Nem no culto deveria ir. Nem no culto deveria, né? Então, a gente está observando Ministério de Louvor, mulheres, colegue, na hora de pregar, na hora de dar um estudo bíblico, isso é um absurdo. A irmã vai ministrar uma palavra, ela chama mais atenção para ela do que para a palavra que ela está pregando. E está errado. A nossa atenção tem que estar na palavra. A pregadora, ela até deve ter alguma coisa, um brinco, um cordão, porém isso tudo tem que ficar harmonioso, tem que estar em harmonia. Não é uma maquiagem pesada, um brinco grande, umas argolonas. Não, porque ela vai chamar mais atenção para ela do que para a palavra. E o João disse, importa que ele cresça. Então, na hora da mensagem, é a mensagem que precisa aparecer, não é o pregador. No nosso meio mesmo, dos pregadores, dos pastores, às vezes a gente vê uns ternos assim tão brilhoso, que eu penso, meu Deus, será que esse irmão é do grupo Voz da Verdade? Porque esse modelo de roupa aí é Voz da Verdade. Uns ternos brilhosos, assim, tão aparecido. Teve um que eu falei com ele um dia, falei, irmão, onde é que você vai com esse sapato do Michael Jackson? Que era um sapato invernizado, preto e branco. Que eu até gosto, né, que eu sou atleticano, preto e branco, acho que é as coisas mais lindas que tem. Mas é para pregar a palavra. O quanto mais discreto, a palavra é essa, o quanto mais discreto quem for pregar for, é melhor. Uma maquiagem discreta, uma roupa discreta, e aí, às vezes, né, a pregadora compra uma calça 2, 3 números menor do que o número dela, e aí chega lá na frente para pregar, aí você pensa, Deus é justo, mas a calça dessa irmã está muito justo. E, infelizmente, agora... Eu falo no seminário também, os homens agora resolveram também usar umas calças coladas.
Cristo Jesus, tem misericórdia de nós. Onde é que nós vamos com isso? Ó, tá fácil achar não, viu, gente? Quando eu vou comprar uma calça jeans aqui, eu vou na loja e pergunto, tem calça jeans para homem tradicional? Calça de homem de verdade? Então, o que nós temos que pensar agora de maneira prática, estando na frente da igreja? Geralmente, o púlpito da igreja é mais alto, sim ou não? Então, quando você está lá, no púlpito da igreja, você está na altura da linha dos olhos dos irmãos. E aí eu vou usar um termo agora que é bem baiano aqui, vocês vão entender. Pensa aí. Como é que fica? Como é que fica isso? Como é que a pessoa fica exposta? Não? Então a pregadora, e aí geralmente quando você termina de pregar, você vai orar pelas pessoas, não é? Você vai orar pelas pessoas, você vai interceder por alguém. Então você tem que ter uma roupa que te dá condição de orar por alguém, de não causar desconforto em alguém, de não causar estranheza. Do mesmo jeito que eu falo no seminário, com todo respeito, estou falando com as senhoras aqui. Muito cuidado com os adereços, com a maquiagem, com o tipo de roupa. Colocam um salto alto, bem grande, aí na hora de pregar fica sem rumo. Então você vai pregar a palavra, a atenção tem que voltar-se para a palavra. O pregador não é a atração, a pregadora não é a atração. A palavra é a atração. As pessoas têm que ser atraídas pela palavra. O profeta disse, porque o Senhor com cordas de amor me atraiu. Então a nossa intenção é que o Senhor, por meio da palavra, possa atrair as pessoas. E nunca pela indumentária do pregador. Resumindo, aí ó, blusa com dizeres em inglês. Quem está usando essa blusa sabe o que está escrito? Já buscou saber o que está escrito naquela blusa? Aí só vestiu e foi lá para frente. Não é? Então, olha como que isso é interessante a gente pensar. A Vanessa disse aí que o feminismo também chegou no meio dos homens. E eu quero dar uma palavra sobre isso. Existe uma ação maligna no meio dos homens. Satanás quer tornar os homens cada vez mais femininos. O homem é a figura de Cristo no lar. E a mulher é a figura da igreja. Quando o homem fica feminino, Satanás tirou da família a figura de Cristo. E aí que o Senhor tenha misericórdia. Eu tenho falado aqui na igreja, cuidado, gente. É sobrancelha, é unha, é não sei o que, o negócio tá feio. Falei para um rapaz um dia desse, falei, leva sua namorada lá onde você fez a sobrancelha, porque a sua tá mais bonita que a dela. Que coisa absurda, que coisa louca. Então, não estou falando agora do homem que ele tem que ser um Neandertal. Não é essa a questão. Mas, quando eu falo no seminário, eu digo, o homem tem que ter comportamento de homem, tem que ter tipo de homem, tem que falar como homem, vestir como homem, se portar como homem. Assim como mulher também, mesma coisa. Não é isso? Então, a questão da aparência física do pregador é extremamente importante. A sua aparência física pode bloquear o seu ouvinte da mensagem que você tem para entregar. Às vezes a sua mensagem é uma boa mensagem, foi bem elaborada, mas quando a pessoa olha para você, o seu estereotipo bloqueia o seu ouvinte de ouvir a palavra. Resumindo, diz o texto sagrado, que a mulher de Deus tem um comportamento discreto. Discrição é a palavra quando se trata de estar na frente da igreja, na frente do povo de Deus. Ser discreto. Dizendo aqui agora no bom mineirês, nem muito no cravo e nem muito na ferradura. Então, o equilíbrio, como é as santas mulheres de Deus, de acordo com a carta de Pedro. Um comportamento equilibrado, sensato. E agradeço. Então, para a gente fechar por hoje, o pregador, ele prega
desde o momento de oração. A mensagem começa na oração. Então eu preciso orar. Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? E aí eu iniciei dizendo, e quero terminar com o mesmo texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Eu recebi do Senhor o que também nos ensinei. Atos, capítulo 3, Pedro e João diz ao paralítico, olha para nós. E ele olhando, esperando receber alguma coisa. O povo está olhando para nós, querendo receber alguma coisa. E nós só vamos ter para dar se a gente receber do Senhor. A nossa matéria aqui não é sobre apenas entregar, mas é sobre receber. Como nós vamos receber de Deus? Primeiro pela oração. E depois nós vamos seguir o ciclo milético todinho. Deus abençoe vocês. Obrigado aí pelo carinho da atenção.